Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa quarta-feira prometo trazer muitas informações para você, então apenas eu peço para você me dar essa moral. Clica aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo você vai ser informado e claro, curta esse vídeo, é só clicar no curtir, dar o like, é importante demais e também compartilhar. Copia o link e joga nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, publica no Twitter, chame todos os vascaínos porque o canal aqui faz jornalismo esportivo de qualidade, credibilidade, com seriedade, do jeito que você gosta, do jeito que você merece, é aqui no canal Atenção Vascaínos. E hoje o Vasco volta a campo. O time enfrenta o São Paulo às 9h30 da noite em São Januário, na partida da volta pela Copa do Brasil, oitavas de final. Já que perdeu o primeiro jogo por 2-0, o Vasco precisa pelo menos repetir a diferença de 2 gols para levar a partida para os pênaltis. Se vencer por 3 gols de diferença, consegue a vaga direta e R$4 milhões em premiação. Mas aí eu pergunto a você que está aí do outro lado. Você lembra quantas vezes o Vasco conseguiu essa diferença de 3 gols em qualquer campeonato oficial, pelo menos nos últimos 3 anos? Não sabe, né? Eu te conto agora aqui nesse Bom Dia Gigante. Em 2021, apenas 2 vezes o Vasco conseguiu o placar superior a 3 gols de diferença. Foi contra o CRB 3-0 com o técnico Marcelo Cabo e 4-1 na estreia do técnico Lisca diante do Guarani. Em 2020, apenas 2 vezes também. 3-0 contra o Ceará e outro 3-0 contra o Botafogo, ambos os jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. E em 2019, 3 vezes, 5-2 no Volta Redonda e 3-0 no Resende, ainda pelo Campeonato Estadual, e outro 3-0 no CSA fora de casa pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Ou seja, nos últimos 159 jogos do Vasco nas últimas 3 temporadas, o Vasco conseguiu apenas 7 vezes conseguir o resultado por 3 gols de diferença. É muito pouco e o jogo de hoje fica mais complicado por conta dessa estatística. Mas olha, se o Vasco vencer por 2 gols, leva para os pênaltis e aí quem sabe o Vanderlei, goleiro do Vasco, consiga fazer milagres e o Vasco consiga ficar com essa vaga. A gente torce para isso. E por falar nisso, nessa situação de diferença de 2 gols para o Vasco contra o São Paulo hoje à noite, eu vou chamar aqui nesse Bom Dia Gigante o quadro Placar do AV, onde membros do canal Atenção Vascaínos que participam lá do nosso grupo de Telegram, você que ainda não participa, tem um botãozinho aqui embaixo e um QR Code aqui do lado. Você clica e vai lá e seja membro do canal Atenção Vascaínos. A partir do 2º pacote, você vai fazer parte do nosso grupo de Telegram, que cresce ainda mais e a resenha é muito forte. E eles vão colocar aqui o placar deles para essa partida contra o São Paulo. Confere só, a galera está muito animada e apostando em gols de Germancano e principalmente no poder de decisão do goleiro Vanderlei nas penalidades. Coloca a galera aí. Alô pessoal, meu placar para o jogo de hoje é Vasco 2, São Paulo 0 pela nossa história, mas pela nossa realidade 1-1. Abraço. Fala Emerson, bom dia galera do canal. Olha, 3-1 Vascão hoje, 3 gols da nossa máquina de fazer gols Germancano, com direito à vitória suada nos pênaltis. Vasco! Abração do México, vamos que vamos! Bom dia galera vascaína. Hoje, Vascão e São Paulo, Vasco 2-0 e o Vanderlei garantindo a gente nos pênaltis, hein? Vasco é pra quem acredita também. Vamos lá Vascão! Atenção vascaínos, meu placar do jogo Vasco e São Paulo é 2-0 Vasco, 2 gols do Cano. Vamos para os pênaltis e vamos ganhar nos pênaltis, ok? Um abração a todos aí. Meu placar de hoje para o jogo do Vasco vai ser 2-0 e eliminaremos o São Paulo nos pênaltis e espero que ele entre com a mesma equipe que entrou quarta-feira passada. Atenção vascaínos. Fala galera, aqui quem fala é o Rafael Dias, saudações vascaínas. O nosso Vascão vai jogar hoje contra o São Paulo e eu tô confiante na vitória. 2-0 Vascão, vamos para os pênaltis e o Vanderlei vai catar tudo.
E antes de falar das notícias do Vasco, vamos trazer as informações do nosso adversário. E quem traz as notícias do São Paulo é o repórter Ivan Drago, que não é aquele que lutou contra o Rocky Balboa em Rocky 4, mas confere só o jornalista de São Paulo da Rádio Transamérica. Conta pra gente, Ivan! Olá, um abraço a todos. É um São Paulo bastante dividido, né? Com as 3 competições, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, e com muitos problemas de lesões. Vários atletas tiveram problemas musculares nessa temporada. Portanto, vamos à lista. Éder e Marquinhos, com um estiramento na coxa, estão fora. Arboleda se recuperou de uma contratura, viajou com a delegação porque vai ser viagem casada. No sábado, São Paulo vai jogar contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão, portanto vai do Rio de Janeiro direto para Curitiba. O Arboleda não deve enfrentar o Vasco e deve ficar à disposição apenas para o jogo contra o Furacão. Daniel Alves está a serviço da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos. Luciano ainda não reúne condições de jogo, é outro atleta que mais uma vez não ficará à disposição. Aqueles que retornam e poderão reforçar o São Paulo: o volante Luan, que está recuperado de lesão, e Benítez e o Wellington, jogadores que estavam suspensos pelo Campeonato Brasileiro e não enfrentaram o Palmeiras na última rodada. Evidentemente, esses 2 atletas ficam à disposição e devem, inclusive, aparecer entre os titulares. É muito difícil arriscar aqui uma escalação, uma provável escalação do São Paulo, porque o técnico Hernan Crespo tem mudado bastante a equipe por conta da questão física. Uma escalação diferente a cada rodada, independentemente da competição. Então, talvez nós tenhamos um São Paulo muito diferente daquele que enfrentou o Vasco no primeiro duelo no estádio do Morumbi, vitória por 2-0. Para que vocês tenham uma ideia, contra o Vasco, o Crespo escalou o São Paulo com 3 zagueiros, como vinha acontecendo. Mas no confronto contra o Palmeiras, ele escalou com linha de 4, ou seja, com apenas 2 zagueiros. Então é muito difícil a gente conseguir acertar a escalação do São Paulo, porque ele faz um treino na data do jogo, portanto amanhã de manhã, e define os 11 titulares para a partida decisiva contra o Vasco pela Copa do Brasil. Um abraço a todos. Agora sim, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o Vasco confirmou oficialmente ontem uma informação que você soube em absoluta primeira mão aqui no canal Atenção Vascaínos. O CT, o novo CT do Vasco, foi batizado agora como Moacir Barbosa. O nome foi feito uma votação popular e agora o nome do novo CT se chama CT Moacir Barbosa, em homenagem ao goleiro campeão sul-americano em 1948. E por falar em homenagem, a partir de hoje, você já vai poder comprar nas lojas Gigante da Colina essa camisa em homenagem ao artilheiro Germancano. Você pode ir lá na loja e comprar essa camisa com uma estampa bem bacana e custa R$120 essa camisa em homenagem a Germancano. E olha, o atacante Marcelinho, jogador que foi contratado há pouco para o time sub-20, já vai poder estrear com a camisa do Vasco. Foi publicado ontem no BID da CBF e o jogador está autorizado a estrear pelo clube. O jogo do Vasco pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 será no sábado contra o Atlético Paranaense, no Nivaldo Pereira, às 10 horas da manhã. Jogo esse muito importante para o Vasco no Campeonato Brasileiro da categoria. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, claro, vamos falar sobre o provável time do Vasco para essa partida de hoje à noite contra a equipe do São Paulo. Primeiro, torcedor, deixar claro que aqui no canal Atenção Vascaínos a gente faz jornalismo esportivo com credibilidade e seriedade. E a informação sempre é a nossa melhor arma, ou seja, a gente traz com muito carinho todas as informações que a gente sabe. O que a gente não sabe, a gente não vai passar para você e nem vai poder especular nada aqui no canal Atenção Vascaínos. Até
Até porque os treinamentos dessa semana foram misteriosos, foi feito tudo em segredo, tudo fechado, ninguém de fora teve acesso a esses trabalhos, então por isso é muito difícil saber qual vai ser a escalação do Vasco para essa partida contra o São Paulo. O que deve acontecer são algumas mudanças. Por exemplo, o Zeca deve voltar ao time titular, já que não jogou contra a equipe do Botafogo. Uma mudança deve ser essa. Já alguns jogadores foram testados no time titular, casos de Miranda, Juninho, Galarça, Sarrafiori e Arthur Salles. São possibilidades que podem aparecer na equipe. Há também a chance do Lisca espelhar o esquema tático, jogar no mesmo esquema do São Paulo, com 3 zagueiros, 5 no meio-campo e 2 atacantes, mas nada de forma oficial, até porque foram poucos trabalhos, apenas no domingo, segunda e terça, visando essa partida de hoje, mas tudo, como eu disse, em sigilo, já que o Lisca quer tentar também despistar o treinador adversário, o Hernan Crespo, já que é uma partida decisiva e o Vasco pode sim ainda sonhar com uma classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Com tudo isso, por enquanto, se ele, por exemplo, mantiver o esquema que vinha jogando, o Vasco deve entrar em campo com Vanderlei no gol, Léo Matos na lateral direita, Miranda, Leandro Castan e Zeca. No meio-campo, Bruno Gomes, Galarça, Marquinhos Gabriel, Sarrafiori, Léo Jabá e Germancano. É uma possibilidade. Se ele, por exemplo, escalar o time no 3-5-2, ficaria com Vanderlei no gol, Miranda, Hernando e Leandro Castan. Aí uma possibilidade na ala direita, Léo Matos ou Juninho, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel, Morato e na ala esquerda o Zeca. E mais à frente, Léo Jabá e Germancano. Mas como eu disse, gente, essas informações são muito restritas. A gente não teve acesso a essas informações de forma oficial. A gente está aqui conjecturando algumas possibilidades de tudo que a gente conseguiu coletar. Então, por isso, é muito difícil hoje apontar o time que o Vasco vai entrar em campo nessa partida contra a equipe do São Paulo. A gente vai saber mesmo oficialmente 1 hora antes da partida. Então, por isso, eu já faço o convite para vocês assistirem nosso pré-jogo hoje, 45 minutos antes da partida, 8h45, aqui no canal Atenção Vascaínos, a gente já vai ter essa informação sobre a escalação do Vasco para esse jogo contra a equipe do São Paulo. A gente não vai fazer aqui nenhum tipo de chute, são possibilidades e informações que a gente conseguiu coletar durante todos esses dias. Mas por enquanto, como eu disse, é difícil escalar o time do Vasco para a partida de hoje. É isso, torcedor, muito mistério, escalação sendo guardada a 7 chaves, mas o que a gente espera mesmo é que o Vasco mude a atitude e para esse jogo contra o São Paulo busque o resultado a qualquer momento, pelo menos faça uma boa partida que empolgue o torcedor visando o restante da temporada. É o que a gente espera, que o Vasco jogue bem para a gente poder voltar a ter esperança concreta que o Vasco vai voltar à Série A. E quem sabe, se hoje, por exemplo, o time fizer uma boa partida, consiga até a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Por isso, eu peço mais uma vez a você, se inscreva no canal, dá o like nesse vídeo e, claro, compartilhe, só copiar o link e jogar para todo mundo que você conheça. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook e Instagram. A gente dá sempre muita informação por lá. Tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais. Você não conhece? O card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir, porque tá muito bacana. Grande abraço, ótima quarta-feira. Hoje tem nosso pré-jogo 8h45 e assim que o juiz apitar o fim da partida, você volta para cá no melhor pós-jogo do YouTube aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, galera. Ótima quarta-feira, se Deus quiser, com vitória do Vasco. Valeu, galera!